Eu sou a Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos conhecer a iniciativa Ser Povos, que une a produção de conhecimento à luta do povo indígena pela garantia do direito à saúde. Já no território de solidariedade, a gente vai saber mais do projeto Evangeliza a Feira, realizado na Bahia. E no Aqui Pra Nós, a prosa foi sobre o que os planos de governo do presidenciável Lula e do presidente Jair Bolsonaro sinalizam para a região Nordeste. A votação do segundo turno é domingo e a gente conversou com a cientista política Amanda Salvino. Já no Balaio Cultural, nós vamos conferir a primeira edição do Festival Cultural da Mulher Rural de Pernambuco. E o quadro que tu indica veio com a sugestão de agenda cultural lá da Bahia. A gente começa hoje o Trilhas no Ceará, mais especificamente no território indígena da Serra das Matas, onde uma parceria entre a produção de conhecimento científico e os saberes ancestrais dos povos originários tem dado frutos muito importantes para o fortalecimento do direito à saúde indígena. Vamos entender com o repórter Rodolfo Rodrigo. Vocês sabem que estou com 69 anos, vou completar agora, em julho, dia 22 de julho. Nunca eu fui no médico, para nada. Meu médico é a planta do mato. Produzir conhecimento em comunhão com a luta indígena pela garantia do direito à saúde. Esse é um dos objetivos que mobilizam os integrantes da iniciativa Ser Povos, um projeto coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Ceará, que aborda saberes e experiências inovadoras de cuidado em saúde desenvolvidas nos territórios rurais ou das populações do campo, da floresta e das águas, através de uma pesquisa-ação participativa. Entre abril de 2021 a março de 2022, o Ser Povos realizou uma pesquisa no território indígena da Serra das Matas, que abrange os municípios de Monsenhor Tabosa, Tamboril, Santa Quitéria e Boa Viagem, no Ceará, para acompanhar o andamento das políticas de saúde em 34 aldeias. Segundo Vanira Matos, pesquisadora da Fiocruz, esta pesquisa teve como intuito promover uma ruptura com a invisibilidade dos indígenas que habitam o território da Serra das Matas e fortalecer o direito à saúde por meio da valorização dos saberes ancestrais, em diálogo com o subsistema de atenção à saúde indígena. E a pesquisa ela teve como um eixo central essa escuta, né, e essa percepção desse território, das aldeias, né? A gente percorreu 34 aldeias, para, junto com os povos indígenas, produzir materiais que trouxessem a memória das tradições indígenas que existem ali. E são povos que têm um modo de vida, né, que guarda uma identidade e uma cultura da tradição dos povos indígenas que habitam esse território, e que passam por muita invisibilidade. E eles tinham essa demanda, né, de que eles passassem a ser reconhecidos como povos indígenas. Essa pesquisa faz parte de um processo de reconhecimento da cultura e das práticas dos povos originários no território do semiárido cearense. Um povo que tenta manter a sua língua e costumes medicinais, saberes ancestrais, vivos através dos ensinamentos. Com a ajuda do Ser Povos, a memória medicinal dos povos indígenas da Serra das Matas agora está na internet, em vídeos e mini-documentários que registram o dia e as lições que a sabedoria indígena tem para nos contar. A pesquisa-ação participativa envolveu diretamente 110 indígenas entre lideranças locais, pajés, caciques, raizeiros, rezadeiras, profissionais da educação e saúde que trabalharam com a equipe de pesquisa na concepção de produtos que reforçam a junção dos saberes ancestrais e científicos e que atualmente circulam nas escolas e unidades de saúde das aldeias. Nos 11 meses de atuação da pesquisa, foram realizadas rodas de conversas, seminários e visitas às residências e quintais com cultivos de plantas utilizadas em rituais de cura, para troca e aprimoramento de saberes. Saberes ancestrais que seguem sendo compartilhados, como mostra a pequena Joyce Potiguara. Eu ensino sempre ela. Para
que serve essa árvore. O nome dela é oliveiras e ela serve para os arcos pulmonares, para o coração e para infecção na urina. Por exemplo, como a minha mãe falou, se um dia ela não lembrar mais, aí eu posso ensinar ela. O relatório construído com a pesquisa levantou informações para caracterizar brevemente os povos indígenas da Serra das Matas e dos municípios vizinhos em relação às condições sanitárias e socioambientais ligadas à saúde. A pesquisa foi concebida dentro da teia de saberes da iniciativa Ser Povos, em parceria com o movimento Putigatapuia e o movimento indígena Tabajara da Serra das Matas, com fomento do programa Inova Fiocruz. Todas as produções podem ser acessadas no site ceará.fiocruz.br/serpovos. Louvamos o Pai Tupã, o Deus da criação, criou o céu e a terra e entregou em nossas mãos. E agora a gente vai para a cidade de Feira de Santana, na Bahia. Lá, o projeto Evangeliza Feira atua com solidariedade por meio da religião. Com iniciativas de alimentação e rodas de diálogo, as comunidades debatem sobre as suas reais demandas e reivindicam direitos. Mostra pra gente, Rodolfo Rodrigo. Em 2016, ao criar um evento de música católica com o propósito de evangelizar adolescentes e famílias através da música, um grupo de jovens cristãos iniciou o projeto que chamam de Evangeliza Feira. Desde então, essa organização da sociedade civil de cunho religioso católico tem desenvolvido ações solidárias para as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social em Feira de Santana, na Bahia. Segundo Peron Santos, um dos fundadores da organização, o projeto atua em áreas da cidade onde não chegam políticas públicas. Então, é um território da cidade que há uma vulnerabilidade muito grande das famílias. E aí nós atuamos nessas áreas, então na área da inclusão, a promoção à pessoa humana, o protagonismo da juventude, a justiça social, a paz, a fraternidade e principalmente a solidariedade. Entre as ações realizadas pelo Evangeliza Feira, existe o Sopão Solidário, uma ação que une todas as quintas-feiras a distribuição da refeição com um momento de evangelização. Na sede da paróquia, o Só Papo reúne mulheres, jovens e crianças em palestras, oficinas e debates que buscam entender as demandas da comunidade e, a partir disso, buscar soluções. Segundo Sérgio Ramos, também fundador da organização, esses espaços ultrapassaram as doações e se tornaram propulsores da esperança. Criou um espaço também de orientação para eles mesmos. Porque algum tempo atrás as pessoas vinham aqui buscar alimento, buscar roupa, buscar móveis, usar essas coisas. Hoje as pessoas vêm aqui para buscar cidadania, né? Buscar um conhecimento, buscar esperança. Um exemplo dessa formação é a história da Robélia Santana, que foi assistida pela organização e agora compartilha a solidariedade sendo voluntária do projeto. Lá tive apoio, fui bem recebida. Lá a gente encontra amizade, a gente faz amizades, conhece coisas novas, sabe sobre os nossos direitos que a gente tem, os deveres que a gente tem com as crianças, com os adolescentes, aprende a como lidar com os outros, né? A ser solidário com o próximo. E foi muito bom. Aí daí eu comecei a ser voluntária também. Um voluntariado que abriu as portas da sua casa. A filha da Robélia, a Mariana, de 12 anos, se tornou voluntária desde o começo do ano e de lá para cá já aprendeu muita coisa na organização. Eu aprendi que ninguém é diferente de ninguém, que todo mundo é igual, que a gente não tem que tratar outras pessoas diferentes por causa da classe social. Porque eu estudo em escola particular e você estuda em escola pública, eu sou melhor que você. Não existe isso. Também aprendi que sobre os nossos direitos, os direitos das crianças e dos adolescentes. A gente tem direito à educação, à alimentação, à moradia, à família, temos direito à proteção, à saúde, entre outros direitos.
O Evangeliza Feira recebe apoio da Rede Caritas Nordeste para realizar as ações solidárias. Para conhecer o projeto, se tornar um voluntário ou fazer alguma doação, você pode entrar em contato através das redes sociais, @evangelizafeira. E voltamos com o Trilhas. Chegamos em Pernambuco para entrevistar a cientista política Amanda Salvino. No próximo domingo, brasileiras e brasileiros decidirão quem governará o país pelos próximos 4 anos. O Nordeste foi uma pauta presente durante a campanha eleitoral, cercada por uma disputa de narrativas que, por vezes, eram reproduzidas de maneira a incentivar a xenofobia, em vez do debate sobre as desigualdades regionais. Pensando nisso, o Trilhas hoje traz para vocês uma análise sobre os planos de governo do presidenciável Lula, do PT, e do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, com um olhar voltado para a região. Vem comigo! Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com a Amanda Salvino, que é cientista política. Seja bem-vinda, Amanda, ao Trilhas do Nordeste. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite de participar do programa. Amanda, um dos principais temas dessa eleição é o combate à fome, já que mais da metade do país está em situação de insegurança alimentar. Essa pauta, por conta das desigualdades regionais, ela é muito cara para o Nordeste. E a gente quer saber o que é que Lula e Bolsonaro propõem sobre o assunto nos seus planos de governo. Em relação à fome, e isso eu fiz questão de fazer uma breve pesquisa. Na verdade, foi bem simples, né? Eu dei um Ctrl F no plano de governo de Bolsonaro e no de Lula. E no de Bolsonaro só aparece uma vez a palavra fome, para você ter ideia. E mesmo assim, ela aparece num contexto muito geral, em que, dentre algumas questões que o Brasil enfrenta, aparece lá fome rapidamente, uma vez num documento de 48 páginas. Por outro lado, o plano de governo de Lula, ele tem como centralidade o combate à fome e à miséria. Então, isso está lá escrito expressamente e também em todos os pontos que eles trazem como propostas, que essas diretrizes do plano de Lula traz como proposta, tem, de forma amarrada, todas essas propostas que são do campo da educação, da saúde, da economia, elas têm uma amarração voltada para o combate à fome e à pobreza. Observando os dois programas de governo, a gente vê que Lula tem colocado a necessidade de uma reforma tributária e do fortalecimento das estatais, enquanto Bolsonaro reforça a perspectiva de privatizações. Sendo o Nordeste essa região que tem tantas empresas, importantes e públicas, o que é que significa esses acenos de ambos para nós aqui da região? Acho que um ponto importante para responder essa pergunta é porque você consegue identificar que no plano de governo de Lula, o Estado ele cumpre um papel determinante para o desenvolvimento da economia e da qualidade de vida das pessoas. Então, é possível identificar ali que o Estado ele é esse motor que vai ser utilizado para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ao passo que no plano de governo de Bolsonaro, o Estado, e aí a gente vê de forma mais pragmática, isso está sintetizado nessas propostas dele de privatização, o Estado não cumpre essa função de ser um indutor da economia e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso também porque em muitos momentos, e essa é uma das diretrizes do plano de governo de Bolsonaro, a liberdade ela está colocada lá como uma base do plano de governo dele. Então, isso significa não as liberdades que ele traz só lá unicamente, mas também a liberdade nessa perspectiva liberal do indivíduo se desenvolver por si mesmo através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, sendo o Estado não tão importante nesse processo. Amanda, com base nas pautas que permearam a campanha eleitoral e também esses planos de governo, qual será a prioridade para o Nordeste a partir de 2023 nesse calendário da pauta política, Qual seria a diferença entre Bolsonaro eleito e Lula eleito nessa priorização para o Nordeste? Eu acho que existem várias formas de a gente responder essa pergunta e eu vou focar
numa que, para mim, ela é muito importante e também ela vai nos ajudar a identificar um pouco da composição, pensando para além do executivo, para além da presidência da República. E aí eu acho que vale primeiro a pena dizer assim, Lula, ele tem sempre reforçado, em muitos discursos dele, que a primeira coisa que ele vai fazer quando ele assumir a presidência é conversar com todos os governadores do Nordeste. Essa frase, ele diz, ela não está solta na nossa realidade, porque o que aconteceu nos últimos anos do governo Bolsonaro, e isso tem a ver com a composição dos governos nos estados do Nordeste, que são majoritariamente de centro-esquerda, e foram também oposição ao governo Bolsonaro, podemos dizer assim, fez com que Bolsonaro se afastasse do Nordeste. Isso também implica naquilo que a gente já vinha falando a respeito das políticas públicas e do orçamento que é destinado para os estados do Nordeste. Caso Bolsonaro seja eleito, está dado o fato de que ele certamente, provavelmente, vai reproduzir o mesmo que ele fez, um afastamento, porque a gente continua tendo e possivelmente terá, a gente ainda vai ver o segundo turno, candidatos e governadores de centro-esquerda que não estiveram apoiando Bolsonaro. Então, vai haver, provavelmente, esse afastamento e essa não atuação de Bolsonaro no Nordeste, ao passo que Lula já disse, e nós sabemos que isso faz parte da forma de Lula ser também, para além dele ser nordestino, para além dele olhar para essa região com mais atenção, ele tem essa característica do diálogo muito forte que Bolsonaro não tem, e para ele sempre tem reafirmado, eu vou conversar com todos os governadores do Nordeste. Isso para a gente já coloca uma situação de melhor qualidade na construção de um diálogo e de melhores políticas públicas. Amanda, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, Helena. Até a próxima. E estamos de volta com o programa. Nós continuamos no estado pernambucano para saber sobre um evento histórico. É o primeiro Festival Cultural da Mulher Rural de Pernambuco. Quem nos conta detalhes é a repórter Lucila Bezerra. Mostrar que as trabalhadoras rurais também são importantes produtoras de cultura. Este é o objetivo do primeiro Festival Cultural da Mulher Rural, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de outubro. O evento foi organizado pelo Movimento das Trabalhadoras Rurais de Pernambuco e contou com apresentações de Trancilim, Reisado, Chachado, Repente e Maracatu, além de oficinas e mesas de debate. Ela surge em função de a gente compreender, nós mesmas, mulheres rurais, compreendermos de que a gente tem muita coisa e que não é valorizada no campo da cultura. E a gente precisa vomitar isso. E era muito estratégico vomitar isso na capital do nosso estado. Nós temos muitas trabalhadoras rurais, não só de Pernambuco não, mas de todos os estados do Nordeste, né, que são poetisas, que são violeiras, que coordenam o movimento de violeiro em todo o Nordeste, né, e são mulheres rurais, né? Então, elas vão quebrando e ocupando esses espaços, né? Não, são ocupados só pelos homens. Elaine Lima é trabalhadora rural e faz parte da comunidade quilombola do Barro Branco, em Belo Jardim, e fala da importância da valorização da cultura das mulheres de terreiro em eventos como este. A diversidade de trazer os povos para esse momento é muito importante porque a gente está... Na verdade, esse governo coloca muita gente nas margens, né? E aí a gente, quando se junta, que vê outras companheiras de outros quilombolas, de outros terreiros. E a comunidade indígena também por aqui, então isso fortalece muito a gente. O festival também contou com uma feira de produtos agroecológicos produzidos por mulheres da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Gel de Oxum, da comunidade quilombola do Barro Branco, em Belo Jardim, levou doce de mamão, lambedor, alguns tipos de café produzidos na sua comunidade. A gente sempre foi muito privado de tudo. Por ser agricultora, ser pequenos agricultoras. E hoje a oportunidade teve de vir para a feira. Já o nosso conhecimento e o nosso produto para comercializar é conhecimento, né? Então é uma oportunidade única, que nem sempre a gente teve.
Já a agricultora familiar Maria Joana da Silva, da cidade de Xangrande, trouxe produtos in natura, como banana, alface e couve-flor, para comercializar. É ótimo que a gente ganha conhecimento. Traz conhecimento, leva conhecimento. Eu acho maravilhoso. Esta edição de estreia homenageia a educadora popular Vanete Almeida. Nascida no município de Custódia, Vanete foi uma das fundadoras do MMTR e foi responsável por garantir que as trabalhadoras rurais fossem sindicalizadas na década de 1980, enquanto assessora da FETAP. Até então, as mulheres só podiam se vincular à federação como dependentes dos seus maridos. Nós, mulheres rurais, temos sido muito vítimas de perda de direitos e de falta de direitos. E um evento quanto esse é importante de nos juntarmos com outras parcerias, de nos articularmos, de pautar os problemas que temos, que são muitos no campo também, nas áreas rurais onde a gente mora, assentamentos, acampamentos, comunidades, periferias. Para nós isso é um grande desafio, mas nós temos conquistas de hoje podermos dizer que somos da categoria da agricultura familiar e de ser sócia dos sindicatos, com a contribuição de Ivonete aí nos anos 80, que outras contribuições ela fez. Foi criar o movimento de mulheres do Sertão Central, foi criar o movimento de mulheres da América Latina, a Rede LAC, e foi criar o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste. Então, para nós, isso é um legado que deve continuar. Para mais informações sobre os próximos eventos do movimento, acesse o Instagram, @mmtr_PE. Oi, gente, sou Alfredo, Portugal, sou jornalista, pesquisador. A minha dica para o que tu indica dessa semana são os festivais literários e a Bienal do Livro, que vai acontecer agora no mês de novembro aqui na Bahia. O FLICA, Festival Literário de Cachoeira, que fica no Recôncavo da Bahia, próximo a Salvador, com a presença de Cidinha da Silva, Lívia Natália, Carla Cotirene, o Flipelô, que vai acontecer de 1º a 6 de novembro, lá no Pelourinho, em Salvador, com a presença de Zezé Mota, Jovina Souza, Bárbara Carini, e a Bienal do Livro também, que vai acontecer de 10 a 15 de novembro no Centro de Convenções de Salvador. E na Bienal do Livro vai estar Gilberto Gil, vai estar Siddhartha Ribeiro, Lívia Natália, Silvio de Almeida, Djamila Ribeiro e muitas outras escritores e músicos do Brasil. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Nesse programa só tem dica danada de boa mesmo, a gente agradece. Lembrando que você pode participar do quadro também. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Depois é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.